Ó, a Mad Christ perguntou, Léo, você tem livro para indicar sobre neurociência? Então vamos lá. Tem um livro que é muito legal, que se chama Neuroscience for Learning, da Stella Collins. É um livro muito legal, mas assim, eu não sei se eu posso orientar, né, recomendar esse livro, porque ele é um livro gigantesco, ele é um livro que não tem tradução para o português, né? Então você vai ter que ler ele em inglês. Aí se você não sabe inglês, você vai ter que aprender inglês para poder conseguir ler o livro. Então eu acho que não é o momento de você estudar neurociência agora, porque a neurociência ela não cai na prova, né? Então você sim, você tem que aprender a aprender, mas de forma estratégica, sem prejudicar o teu tempo de estudo, né? Então é que nem eu falo para vocês a metáfora do lenhador. Imagina que o cara ele corta lenha e para ele cortar lenha ele usa uma ferramenta. Essa ferramenta se chama machado. Então, ao longo da semana de trabalho dele, ao longo da jornada de trabalho dele, ele precisa o quê? Ele precisa investir um tempo para afiar o machado, né? Se ele não afiar o machado, ele não vai ter produtividade no trabalho dele. É a mesma coisa vocês nos estudos. Vocês precisam investir um período de tempo da rotina de estudo para vocês aprenderem a aprender, né? O americano chama learning to learn, aprender a aprender, né? Ou aprender como estudar. E quando você aprende, você adquire essas skills, você vai aplicar isso na tua rotina de estudo. Só que, por exemplo, quando você entra no Google, quando você entra no YouTube para aprender esse tipo de conhecimento, são conhecimentos que não são baseados na neurociência da aprendizagem, né? São conhecimentos baseados no achismo. Só que daí vem um outro problema. Se você for estudar neurociência, você vai perder muito tempo, né? Porque a maioria dos conteúdos, eles estão em inglês e aí você vai perder mais tempo ainda, né? Então, por isso que os meus alunos, quando eles entram no método Atleta da Mente, eu ensino para eles de forma estratégica o que eles têm que fazer, o passo a passo que eles têm que fazer segundo a neurociência. Então, o aluno não precisa perder o tempo, né, aprendendo a neurociência, ele só vai lá e executa aquilo que ele tem que fazer, né? Por quê? Porque a maioria dos vestibulantes de medicina não vai ter tempo para fazer isso, né? Ele vai ter que focar naquilo, ele precisa praticar, aprender aqueles conteúdos, memorizar aqueles conteúdos para fazer a prova e passar em medicina, né? Então, por isso, né, é que muitos alunos são improdutivos na rotina de estudo dele. Por quê? Porque ele perde muito tempo ao longo da semana dele vendo vídeos no YouTube ou pesquisando no Google como estudar, como aprender, como memorizar, né? E aí faz ele perder tempo, aí ele aplica aquelas ferramentas, são ferramentas aleatórias, né? Aí fica um estudo salada de fruta, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Um manda fazer A, o outro manda fazer B, o outro manda fazer C, e aí ele fica naquele estudo salada de fruta e não tem um direcionamento, né? Não sabe o que ele tem que fazer, aí ele perde muito tempo, né? Então, o grande impasse do vestibulando em medicina é isso, é a metodologia. Porque ele assina uma plataforma online e lá vai ter uma metodologia, vai ter as videoaulas, vai ter o cronograma, né? A semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Só que ele vai estudando aqueles conteúdos e ele não aprende, né? E aí passa a semana, passa outra semana, ele vai, aprende e esquece. E ele não vê resultado, né? Que resultado? Raciocínio lógico, né? Saber fazer questões. Então passa semana, passa mês e o cara fica desesperado, né? Porque ele não tem uma metodologia e sem falar que a vida vira um filme de terror, né? Começa a ter crise de ansiedade, começa a ter depressão, começa a ter síndrome do pânico e aí a vida dele vira um filme de terror, né? Uma jornada de autoconhecimento até a faculdade de medicina acaba virando um filme de terror e a pessoa não consegue render nos estudos, né? Então isso é muito perigoso de você não ter uma metodologia, não ter um passo a passo ou tentar inventar a roda, né? Tentar criar o seu método, sendo que isso vai causar sérios problemas para você, né? Porque aí você vai perder mais um ano de estudo, mais um ano estudando, né? E aí você tem que, né, criar forças, tirar forças do além para aguentar mais um ano de estudo, né? Então eu vejo muito vestibulando, jogando o ano de estudo dele no lixo, por quê? Porque o cara não teve um direcionamento, não teve um passo a passo, mudava de método toda hora, não tinha consistência nos estudos, um dia estuda, o outro dia procrastina, né?
estuda uma semana, procrastina 2 semanas, não tem consistência. E muitas vezes a etiologia, né, dessa falta de consistência nos estudos, direcionamento, foco, aprendizagem, memória, ela é advinda, né, a origem disso vem da falta de método, né? O método é o caminho para a meta. A meta é passar em medicina esse ano, passar em medicina em 60 dias, né? Ou passar em medicina usando ciclos de 60 dias. Então, como que funciona esses ciclos? Dentro do método Atleta da Mente eu ensino isso para os meus alunos, né? Então eu precisaria de várias horas para poder explicar isso para vocês. Mas o que acontece? Essa é a meta. Então o caminho para você chegar nessa meta, você precisa ter um passo a passo inteligente, estratégico, baseado na neurociência da aprendizagem. Por quê? Porque para passar você precisa de aprendizagem. E para você ter aprendizagem, né, você precisa o quê? Você precisa analisar a neurociência, porque a neurociência ela mostra para nós como que o nosso cérebro aprende, né, como que ele memoriza, tá? Então por isso que eu sempre falo, as orientações que eu passo aqui para vocês são baseadas na neurociência da aprendizagem, tá? Então o livro que eu recomendaria para ela é Neuroscience for Learning, da neurocientista britânica Stella Collins, mas é um livro de mais de 1000 páginas e só tem em inglês, né?